Bom dia, rogando ao alto que derrame suas luzes, envolvendo de amor este ambiente e o nosso lar terrestre, trazendo mais uma pequena contribuição para a nossa querida pátria brasileira e também para outros, enfim, para aqueles que nos acessarem. Falaremos neste instante um pouco sobre os flagelos da humanidade. Por que tudo isso está acontecendo? Várias interrogações são feitas por vários segmentos, pensadores, estudiosos, pesquisadores, enfim, habitantes da Terra, daquele que menos letrado é, como daqueles que também têm as suas demais formações acadêmicas. Nós poderíamos se apegar a uma pequena passagem da música de Raul Seixas, quando ele diz: "O dia em que a Terra parou". É meio que cômico quando ele vai com o segmento da letra desta palavra, mas acredito que dela nós podemos tirar algum proveito. Para que tudo isso está acontecendo? Para que nós outros paremos por algum instante para pensar no seu semelhante. Dá para se perceber o quanto foi atingido o planeta Terra com esse minúsculo ser conhecido como vírus. Até mesmo aqueles países que viviam em guerras travadas há dezenas de anos resolveram fazer uma pausa e renderem-se diante deste ser minúsculo. Providência divina chegada para o planeta Terra. Isso não quer dizer que foi ele que fora o criador desta situação. No Evangelho já se apresenta uma passagem onde fica bem explícita as informações que precisaríamos para entender este quadro. As tempestades vêm, mas ai daqueles que as provocam, pois tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso. E na questão 737 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores com que objetivo Deus permite que a humanidade sofra com esses eventos, com esses flagelos destruidores. E a resposta, seguida de comentários, mas logo no início ela deixa uma explicação bem completa para fazer avançar o progresso na humanidade. Ou seja, o que está ocorrendo no momento, agora para você, para nós outros, é doloroso, mas quando tudo isso passar, ficaremos com o grande aprendizado que deixará diante de tudo isso. A ciência tem se empenhado, a medicina, de um modo geral, também. A indústria tem se acelerado, o trabalho de confraternização também tem se processado, mesmo que à distância de uma forma imensurável. Isso por todos os países,
sem que o egoísmo interfira, com algumas exceções. Isso significa que aí já se dá um grande avanço nesse sentido, porque aí entra a manifestação do amor. É o que o apóstolo Paulo fala. Se tudo que eu fizesse não tivesse o envolvimento do amor, eu nada seria e para nada serviria. E agora nós estamos percebendo o quanto essas manifestações de solidariedade está mudando o clímax da psicosfera do planeta. Esta nuvem escura que predomina no nosso orbe está sendo diluída por pensamentos caridosos, pensamentos fraternos, porque o momento não é apenas de dores, não é apenas de sofrimento, também é de um grande avanço no processo evolutivo da humanidade. Mas aí, Kardec ainda vai voltar com uma outra indagação na questão 738. Se Deus não poderia, de uma forma mais suave, ser flexível com o processo dessa mudança, desse aceleramento? E os benfeitores respondem sim, e isso está sendo feito constantemente, todos os dias. Mas o império de Mamon não nos faz perceber esses acontecimentos. E é nesse instante de avalanches, como os tsunamis e como tantos os outros que já ocorreram na Terra, esse não foi o último, não será o primeiro. E também não será um único a fazer toda essa devastação. Nós tivemos o vírus do HIV, mas muito antes do vírus do HIV, se teve a gripe espanhola, também levando uma grande quantidade de seres ao desencarne. A questão em pauta é o que achamos que vai acontecer com estes que estão deixando a sua indumentária física. Quando acreditamos que somos o resumo deste aglomerado de células, há um grande sofrimento que acompanha esses que estão se separando daqueles a quem eles se dizem amarem. Como nós poderíamos fazer uma ilustração diante de tal cena? Se um prisioneiro se encontra dentro de um presídio, dentro de uma cela, mas se ele ganha a liberdade, se diante das justiças providenciais ele consegue conquistar a liberdade, a saída desse espírito do presídio é de trazer felicidade para os seus e não sofrimentos. Por isso que nós chamamos de flagelos, que chamamos até de destruição, não existe destruição, pois Lavoisier já nos trazia muito antes explicações magníficas que na natureza nada se perde, tudo está se transformando. E ainda na questão 728 do Livro dos Espíritos, vai ser indagado por Allan Kardec também nessa mesma situação. Para que a destruição? Para que aí aconteça um aceleramento e um melhoramento no habitar desses que aqui se encontram nesta grande sala de aula chamada Terra. Nossos olhares, quando estão focados, direcionados apenas para a matéria, isso é o que faz causar grandes perturbações e acompanhada de sofrimentos terríveis.
pois a mensagem crística que poderíamos deixar neste momento, com o auxílio dos benfeitores amigos, é que o conforto está chegando a todo instante para aqueles que estão sofrendo com esta experiência que para ele é desagradável e também para nós outros, porque quando vemos alguém em um determinado sofrimento, quando a nossa sensibilidade já se encontra aguçada, sofremos juntos com ele, mas com uma palavra de conforto podemos deixar esclarecidos que aqueles que estão fazendo a partida não estão sendo destruídos. É apenas uma separação e que esta separação é momentânea. Mas ainda vem Kardec fazendo outras indagações, e na questão 739 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vem fazer a seguinte indagação: os flagelos destruidores têm uma utilidade sobre o ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? E os benfeitores amigos nos respondem: sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma grande região, de um país e até de um orbe, de um planeta inteiro. Porque é nesse sentimento, é nessa troca de calor humano, é nesse levar de conforto para alguém que está sofrendo, que nós estamos manifestando o nosso Cristo interior, que você, eu, todos nós temos, e que em alguns instantes eles se encontram adormecidos. Se tudo isso que nós chamamos de flagelos, que nós chamamos de destruição, fosse visto pelo olhar do Espírito, saberíamos que tudo isso tem uma razão de ser, como já mencionado nas perguntas anteriores. Na questão ainda que vamos trazer complementos explicativos para casos como este que a Terra está passando, na questão 740, Allan Kardec vai perguntar para os benfeitores amigos se os flagelos seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades. E a resposta foi: os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência e de mostrar sua paciência. A inteligência do ser humano, às vezes, é utilizada para fins prejudiciais tanto para ele como para os demais que os rodeia. E é nesse ponto que está se frisando: quando você está exercitando a sua inteligência para a maldade, chega um momento em que, pela dor, você é impulsionado para trabalhar na direção do bem, em prol daqueles que estão necessitando da sua ajuda. Mas aí também entra a prática de uma outra virtude que é muito pouco ainda exercitada no dia a dia, é a paciência. Para trabalharmos esta virtude e para darmos vazão para que ela se manifeste nas nossas ações, só as provas. Não tem como você passar de ano se você não fizer a prova. Por mais que você estude, é necessário que se faça uma avaliação. E é dentro desta avaliação que está sendo feita que vai se fazer uma análise geral do aprendizado.